Me chamo Carla Patrícia da Silva, tenho 30 anos e sou professora de filosofia. Marcelo Denis de Portela Matos, mas o nome artístico é Denis Matos, 68 anos de idade, e a minha profissão, sempre, como meta de vida, artista plástico. Meu nome é Emerson Júnior, tenho 29 anos e eu sou professor e radialista. Fernanda Guimarães, 34 anos, cantora. Eu sou Heloísa Helena, tenho 53 anos. Como dizia o velho poeta, nunca confie numa mulher que diz a idade, porque ela é capaz de dizer qualquer coisa. Eu me formei em enfermagem e depois entrei na militância política e aí também em alguns chamados cargos eletivos. Eu me chamo Ivanaísa, tenho 37 anos de idade e sou atriz há 20 anos. Meu nome é Milton Rosendo, tenho 41 anos e sou poeta. Ricardo Nogueira, 62 anos, médico e professor universitário. Melhor de Maceió. É tanta coisa que tem na nossa cidade há tantos anos, né? Eu tenho 34 anos de idade. Então, é difícil resumir, mas uma das coisas que eu mais gosto é de uma característica do povo alagoano, que é de receber as pessoas com muito carinho, com muito cuidado dentro das suas casas. Eu sei que assim, que eu chego nos lugares, em casa de amigo, no interior, seja onde for. Um dia eu cheguei na casa do Nelson da Rabeca, eu não conhecia o Nelson, não conhecia a esposa dele, não conhecia nada. Eles me receberam dentro de casa, como se eu fosse uma prima, uma colega. Me ofereceram café, a gente cantou juntos e etc. Então, esse tipo de receptividade não se encontra em todo canto. Eu acho que a gente tem muito isso aqui. É uma das coisas que eu mais gosto, é isso. E é lógico, eu gosto de voltar para cá. Eu gosto de voltar para Maceió, porque quando eu volto para Maceió, eu volto para a praia mais bonita do mundo. Eu volto para o meu cordão umbilical. Então, assim, eu acho que Maceió é isso para mim. É segurança, porto seguro, casa, raiz. E essas coisas para mim, todas elas reunidas, são o melhor de Maceió. O melhor de Maceió é essa natureza exuberante que existe ao nosso redor, que torna essa nossa vida mais encantada. As pessoas. Acho que o melhor de Maceió é a gente daqui, né? Dadas as devidas proporções. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Eu acho que o povo de Maceió, ele consegue se reinventar, ele consegue se estimular, mesmo diante de todos os problemas, as dificuldades, principalmente políticas, né? Mas culturalmente a gente é extremamente rico, as pessoas elas têm uma fé latente no olho, assim, que eu acho muito bonito de ver. Então eu acho que o melhor de Maceió são as pessoas. Não são nem as praias, tá? As pessoas são em primeiro lugar. Eu penso que o melhor de Maceió são as pessoas que criaram e que criam essa cidade, que vivem essa cidade, das pessoas anônimas, que não aparecem. E essas são as pessoas que dão orgulho à cidade, não por questão de patriotismo, mas por se sentirem parte dela, por se identificarem com ela, por criarem as coisas bacanas como cultura, como esporte, bem como a maneira como alguns professores lidam com a educação, por exemplo. O melhor de Maceió é a natureza. Nós temos a mais bela costa litorânea do planeta, tanto assim que durante a Segunda Guerra Mundial, um filho do ditador Mussolini sobrevoou a nossa costa e passou um rádio para o pai dizendo: estou verificando o mais belo mar do planeta. Seu povo e seu cenário,
As belezas naturais de Maceió encantam aos seus visitantes e ao seu povo local. Então, ser educador é uma questão, inclusive, importante para o próprio educador pensar sobre o que é ser educador. Sem querer ser objetivo e sem parecer ser objetiva, educador é aquele que se propõe a pensar e a dialogar com as pessoas. Então, ser educador, especialmente no contexto da minha disciplina, é fazer pensar. Nossa, ser atriz, eu acredito que nada mais é do que ser uma profissão como muitas outras, né? Acho que há o desafio, como há em todas as outras profissões. Claro que você ser artista, de uma forma geral, é algo que tem já uma questão, uma problemática, porque a gente vive num país que está sempre nessa batalha em poder dar estrutura para os seus artistas. Mas ser atriz para mim é algo muito natural, é como um colega meu que é dentista, o outro que é a menina que trabalha na minha casa, a faxineira, o pedreiro. É algo muito natural, eu nunca consegui ver essa profissão com o glamour que algumas pessoas implantam nela, assim. Eu acho que é uma profissão extremamente árdua, né? Porque você tem... Muita gente acha que o que é visto em cena é algo simples de ser resolvido e não é. A gente passa por muito processo, por muitos ensaios, muitas horas de sono, muita ausência da família. Olha, ser cantora, pra mim, é um caminho meio que sem volta. Tipo assim, você tá entrando numa coisa que lascou, não tem como sair mais. Pra mim, ser cantora é isso. Por quê? Porque quando você para de cantar, pelo menos eu fico doente, fico mal, eu não me reconheço enquanto pessoa, eu sinto que tem um vazio gigante. Então, eu acredito que com o pintor, com o escritor, as pessoas que realmente são isso, assim, que vivenciam isso, quando param, simplesmente adoecem. É como se cantar me representasse enquanto pessoa, enquanto cidadã, representasse a minha personalidade. Durante muito tempo eu tive uma certa dificuldade até de me comunicar com o público. Era muito mais fácil eu cantar do que falar com as pessoas, no palco, né? Hoje em dia eu não tenho tanta dificuldade não, mas eu tive, e isso refletia um bocado da minha personalidade. Eu era muito tímida no normal, apesar de ser uma gaiata com quem eu conheço, com as pessoas que eu não conhecia muito bem, eu era assim. E no palco isso se refletia. Então assim, eu fico pensando, quer conhecer a Fernanda Pessoa? Rapaz, vá no show. Olha, ser radialista é uma missão, sabe? Você consegue levar informação para muita gente ao mesmo tempo. O microfone acaba se tornando uma arma que você precisa saber utilizá-la. Eu costumo falar isso na crônica desportiva, no rádio quando eu estou, principalmente na militância, nas transmissões de jogos, que você consegue fazer um estrago muito grande se você não levar a informação da forma correta. Você pode viralizar uma informação que não é verdadeira. Então, você precisa ter, além de naturalmente ter o talento para divulgar isso, ter a desenvoltura no microfone, ter a clareza na informação, você precisa apurar muito bem essa informação, porque você pode, com um deslize, atingir negativamente muita gente. Da mesma forma que você pode fazer um mal, você também consegue fazer o bem. E o rádio, ele é um instrumento disso. Olha, independente de qualquer concepção filosófica ou ideológica, que isso já é tratado há muito tempo na história da humanidade, mas eu entendo assim, que se você é uma pessoa que, independente de concepção partidária, independente de ser de esquerda, de direita, ou buscar apenas o caminho do meio, se você se predispõe a promover mudanças estruturais profundas que possam mudar a vida das pessoas e possibilitar o acesso às políticas sociais, os investimentos em infraestrutura, nem vou falar de honestidade, porque honestidade é obrigação. Infelizmente, é tanto bandido na política que honestidade vira um atributo valoroso e positivo.
Então, eu parto do pressuposto de que ser uma personalidade política é ser uma pessoa comprometida socialmente. Claro que nem sempre as coisas assim acontecem. Às vezes eu tenho a sensação que só vale a pena estar na política o bandido, o ladrão dos cofres públicos, o cínico, mentiroso, dissimulado, que busca o espaço público como mecanismo de enriquecimento pessoal, de inclusão das suas respectivas máfias e quadrilhas. Isso para mim é extremamente doloroso, porque eu acho que isso aniquila a esperança da população de uma forma geral e retira a possibilidade de que pessoas de bem, honestas, honestas intelectualmente também, elas possam estar nas instâncias de decisão política e nos espaços de poder, não para usufruir daquilo como se fosse sua caixinha de objetos pessoais, mas para possibilitar mudanças estruturais profundas a serviço da grande maioria da sociedade. Ser médico é ser solidário, é satisfazer-se, alegrar-se em contemplar o restabelecimento de um ser humano. Olha, acho que o teatro ele tem a função, além, como a gente já falou, política, né? Porque a gente tem que estar em discussão. Eu acho que o artista, ele é um ser que precisa estar em movimento, precisa entender de certas questões políticas, esses entremeios mesmo, do que representa cada função, cada secretaria, cada edital, cada lei. É extremamente importante você não ficar à margem disso. E o teatro contribui de uma forma muito social, cultural. Eu não acho que o teatro ele é um lugar para terapia, apesar de achar que ele consegue fazer com que as pessoas elas se sintam ou à vontade, ou tocadas, emocionadas, incomodadas. Mas eu acredito que a função do teatro no mundo é realmente de tentar provocar. É um instrumento de provocação, né? De fazer você ter uma relação crítica com o mundo, com você. Perguntar sobre qual a função de ser educador, é perguntar para que serve um educador, para que ele serve. E aí o educador, hoje, ele serve no contexto social, especialmente no qual a gente vive hoje, um modelo de sociedade conservadora, violenta, é justamente fazer com que as pessoas, os jovens, pensem esse modelo de sociedade conservadora na qual a gente vive e que a gente está inserido. Então, falar sobre qual a minha função é dizer aquilo que eu já disse quando eu respondi acerca do que é ser um educador, que é exatamente fazer pensar sobre essas questões que afetam a sociedade e que tem construído um ranço ditatorial muito profundo na sociedade e nas relações entre as pessoas. Para a sociedade, vezes inúmeras, o médico é a redenção, tá? É a salvação. O rádio, de uma forma geral, tem um papel social muito forte. Eu costumo até comparar o rádio com as instituições religiosas, que fundamentalmente operam de um cunho social, mas o rádio ele também consegue fazer isso, né? Com a prestação de serviço, levando informação. Se partindo do ponto de vista até as emissoras FMs, que tendem a ter uma situação de só ser uma rádio musical, consegue também levar entretenimento, consegue levar alegria, consegue levar descontração. Em contrapartida, aqui no rádio AM existe essa prestação de serviço, uma colaboração no dia a dia, existe inclusive uma contrapartida política. Então o rádio ele consegue atingir todas as camadas da sociedade, exercendo um papel de cunho social muito forte, não só as emissoras AM, em sua quase que totalidade, mas principalmente as emissoras FM também. A música disciplina, a música diverte, a música instrui, a música incita, pode incitar todas as coisas boas e coisas ruins. Para mim, a música deveria ser uma matéria nas escolas, bem como artes em geral. A partitura musical, a música em si, eu acho que é a única língua
que é falada de forma igual no mundo inteiro. É o idioma mundial. Então eu acho que eu tenho muito privilégio de ser cantora, de ser musicista. Eu amo minha profissão, acho que por causa disso, que é bonito demais, instrutivo demais. Eu sou a pessoa que eu sou por causa da música. Então eu acho que é uma função extremamente ampla na sociedade. Se eu não fosse atriz, eu acredito que eu seria médica. Eu acho que eu tenho muita vocação para medicina, que sempre foi algo que eu desejei muito antes de ser atriz. Porque eu costumo dizer que eu fui pega, eu acho que eu tinha o talento e no caminho eu fui pega pela vocação, assim, porque eu não tinha pretensão de ser atriz. Foi muito sabe, aconteceu. Eu não posso dizer que eu era criança, desde criança eu queria ser atriz, isso não é verdade. Então, eu fui meio que fisgada pelo teatro, que é realmente o espaço que eu mais atuo, apesar de já ter feito algumas coisas em cinema e tal. Mas o teatro mesmo que é a estrutura total da minha vida, assim, até agora. E medicina sempre foi uma paixão para mim. Eu queria fazer medicina legal quando estudava. E acho fascinante, acho uma profissão para poucos, né? Porque eu acho que ela serve de uma forma muito diferente de que algumas pessoas a utilizam hoje. Não adianta fazer milhões de plantões e não ser um bom médico apenas por conta do financeiro. Eu acho que médico ele tem uma função no mundo muito especial. Se não fosse médico, seria diplomata. Pensei muito tempo em fazer diplomacia, mas depois já tinha investido muito em medicina e nela fiquei. Mas desde pequeno, eu fico narrando jogo, fazendo reportagem de futebol, e tem coisas que você nasce com talento, é igual jogador de futebol, tem uns que nascem com talento e outros aprimoram, né? Eu nasci, e aí a modéstia vai me faltar, eu nasci com talento para o rádio, então eu acho que dificilmente eu poderia me dedicar a outra coisa a não ser o rádio. Consigo fazer outras atividades, até muitas sem ser no rádio, mas o rádio é uma verdadeira cachaça, você acaba se viciando. Se eu não fosse um poeta, eu queria ser o Neymar. Creio que se eu não fosse um poeta, eu acho que eu não seria nada. Não me imagino sendo outra coisa que não poeta. Eu não sei, eu acho que eu tento me ver às vezes dentro de algum tipo de ofício rotineiro e é muito difícil. Eu acho que é lógico que a gente se adapta a qualquer coisa na vida. E se eu não tivesse seguido esse caminho, provavelmente eu ia seguir alguma coisa relacionada à arte. Porque isso é muito evidente em mim desde pequena. Essa necessidade de entendimento das coisas através de arte, através de música, de literatura, seja lá o que for relacionado a isso. E eu tinha uma vontade antes de ser arquiteta. Eu acho que a arquitetura, inclusive, é uma coisa que tem um bocado de arte. No caso, a criatividade, a coisa do desenho me encantava demais. Mas no final das contas, eu acho que eu faria alguma coisa relacionada à arte. Não acho que eu ia fugir muito disso, não. Desistir, com certeza. Os momentos de questionamento, assim, de dúvida, eu acho que ele acontece em todas as vertentes. No artístico talvez seja algo mais forte, assim. Mas também nem sei, porque já vi muita gente em dúvida se quer continuar sendo médico, se quer continuar sendo fisioterapeuta, se quer continuar sendo fotógrafo, se quer continuar sendo cantor. Eu acho que é uma dúvida do ser humano, né? A gente passa por isso todos os dias. Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que vale a pena? Será que o que eu estou produzindo, ele tem algum sentido para mim, para as pessoas, para o mundo que eu estou contribuindo de que maneira para o outro, né? Para o crescimento, para o conhecimento do outro. Eu acho que esses questionamentos fazem você pensar se vale a pena continuar, se você está no lugar certo, se essa função que você trouxe para a sua vida, ela é isso mesmo. Mas aí depois passa, né? Mas também, se acontecer, eu também acho que eu não vou sofrer, não, porque eu acredito que a gente tem muitas potencialidades. O ser humano, ele é muito rico de possibilidades. Então, eu iria fazer outra coisa. Isso é uma coisa que eu penso todos os dias, de desistir de ser educadora.
Porque fazer pensar é uma coisa muito difícil, porque a gente tem lidado com um excesso de burrice muito grande. E aí o burro, ele não dialoga, o burro, ele não questiona, não faz perguntas. E aí fazer pensar nesse contexto é muito difícil, porque você tem que quebrar. E aí essa coisa da quebra vem muito de um filósofo que eu estudo, que eu acho muito interessante para pensar essa questão, que é a filosofia do martelo. Então, você tem que ir martelando a burrice, os preconceitos, a falta de ética cotidianamente para fazer pensar. E cansa muito fazer pensar. E aí a gente pensa em desistir. Porque quando não há espaço para o diálogo, o que é que se faz? O que é que acontece? A violência, e essa violência vem de várias formas. Eu já pensei em desistir muitas vezes. Eu acho que o artista que diz que nunca pensou nisso, em algum momento não é possível. Talvez ele realmente está mentindo, porque eu acho muito difícil a gente passar por todos os processos que é ser artista, que é a montanha-russa, não só emocional, mas a montanha-russa financeira. A dificuldade de você fazer um projeto e esse projeto ele muitas vezes não tem continuidade, principalmente tá aí. Maceió tem essa coisa, né, da gente, não sei se é pelo fato da população ser menor ou se é cultural nosso. É difícil a gente dar continuidade aos trabalhos aqui por uma dificuldade com o público mesmo, com a nossa forma de lidar com o mercado artístico. Acredito que seria mais fácil desistir da vida do que desistir da arte. Ser Maceió é, de algum modo, participar da história do lugar. Então, eu como professora de filosofia, há uns 9 anos já, eu acredito que eu tenha pensado, junto com os meus alunos, como é que se dá o desenvolvimento dessa cidade. As raízes, as origens, como nasceu, sob quais condições. Então, ser Maceió é conhecer a própria história do lugar. Então, isso é importante. E é uma questão que não aparece, por exemplo, nos currículos escolares. Falar da história do lugar é criar condições para que esses estudantes, para que esse sujeito se reconheça. Então, é claro que, devido às distinções de classes que existem aqui em Maceió, há uma classe que não se identifica com o lugar, porque o lugar também passa a ser não construído para elas. E aí são pessoas que, nesse lugar, estão à margem do próprio lugar, no qual moram e que ajudaram a construir a história. Ser Maceió é viver numa cidade que tem um dos melhores climas que eu conheço. Esse clima funciona como um verdadeiro cobertor de proteção. Nós só sabemos o que é a falta desse clima quando estamos fora. Eu morei 2 anos na Inglaterra e parecia que estava dentro de uma geladeira, faltando esta proteção dada pelo inigualável clima das Alagoas. É você ter uma identidade própria, coisa que as nossas artes não vêm tendo no momento. A gente não tem uma característica própria, assim como os nossos estados vizinhos. Por exemplo, nós temos dentro da musicalidade o frevo, que é oriundo nosso, mas que explodiu na cidade vizinha. Nas nossas artes plásticas, que é o viés que eu mais atuo, a gente não vê uma identidade, assim, um colorido típico, um paisagismo típico, nem pessoas que retratem nosso estado. Então eu tenho uma preocupação muito grande. Para mim, ser Maceió é justamente isso, perpetuar a sua imagem para que as gerações futuras saibam de que ela existiu. Eu acho que o ser Maceió, ele precisa
Eu não sei nem o que ele é, na verdade. Eu acho que eu percebo que ele precisa ser. Eu acho que ele precisa ser mais atuante, ele precisa compreender melhor as suas raízes, ele precisa reconhecer mais o seu povo, ele precisa entender mais das suas origens, de onde veio, o que cada coisa representa. A gente tem um número imenso de manifestações folclóricas onde a maioria das pessoas nem conhece, nem sabe a sua origem, o que é que ela representa. Isso, para mim, é muito triste. Então, eu percebo que o alagoano hoje, o maceuense hoje, ele é muito pouco do que ele poderia ser. A gente precisa ter mais prazer, mais orgulho de ser daqui. Isso eu acho que a gente precisa ser. A gente não é ainda, não. O ser Maceió é um estado progressivo de reconhecimento da própria identidade. De uma forma geral, eu acredito que o alagoano, ele ainda precisa se descobrir, ele precisa se enxergar, se entender. E eu digo sempre que quero chegar num dia, né, se não chegar com essa estrutura anatomofisiológica, quero ser parte da construção de uma Maceió que não encante apenas pelas suas belíssimas belezas naturais, mas que ela possa encantar também pela redução da vulnerabilidade social e da violência, pela redução dessa verdadeiro exército de mão de obra escrava do crack e do crime organizado, que ela não seja lembrada pelos exemplos repugnantes de corrupção e demagogia política e eleitoral, que ela possa ser linda como vida vivida em plenitude, que as suas crianças possam ter acesso à educação infantil, que as suas crianças e seus jovens possam ser esportes, né, fazer esportes, serem atletas, serem cultos, possam ter como um companheiro um livro maravilhoso, possam tocar piano ou violino e não necessariamente elas sejam conduzidas a outras tarefas, mesmo que tarefas nobres possam acontecer, das mais simples, como limpar o chão, coletar o lixo, que são absolutamente dignas e honradas, mas que elas possam ter outras opções na vida. Eu acredito que o acesso à cultura, à educação formal e à cultura, é a única coisa que ninguém nunca, jamais poderá arrancar de você. Saravá é sucuri, sarará de pratagi, suciri de coral, sururu na casca é capote no Nordeste. Tem Santo Antônio, São Benedito, tem matrimônio de corpo invicto, 4 pimentas, um prato feito, um tapa na venta pra quem não comer direito. E rapariga não se tortura, dor de barriga, cidreira dura, é na casinha que se faz. Aquela mocinha tá ficando um rapaz. Em São Paulo é bom, mas como lá eu não digo.